Bom, mais uma vez, boa noite a todos, né? Hoje vamos iniciar o debate aqui da nossa aula 3, né? Para ajudar quem ainda, muitos já entregaram, né? Mas para ajudar, sobretudo, aqueles que não entregaram ainda e também para a gente solidificar alguns pontos que serão extremamente necessários no decorrer das próximas aulas. Tá. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que a partir da aula 4, o pessoal da turma 1, Cristina, o Leonardo, o Ronieri e o Antonioni vão compor o nosso grupo lá, nossa turma, com o intuito de colaborar com vocês no que for possível, né? Respeitando as limitações de cada um, obviamente, e também para que eles possam começar a interagir e treinar passos de coordenação de auditoria, para entender como é que eu administro essas situações, como é que eles devem se portar e etc. E alguns passos que serão necessários, porque eles estão no módulo 7 agora, relatório, acho que o módulo 7 é relatório final do auditor, não é isso? E a partir daí eles vão entrar no relatório do coordenador, né? Que vai pegar, e o que o relatório do coordenador, o que o coordenador faz? Ele vai pegar todo esse material que a gente produz, que seja de um auditor ou de 100 auditores, não importa, e vai ter que consolidar tudo isso. E para que ele tenha capacidade para consolidar esse material, é necessário que ele adquira uma série de conhecimentos, inclusive esse de administrar a equipe, de direcionar o foco da auditoria, de fazer análise prévia nos trabalhos, devolver antes de consolidar o trabalho, para que tanto o relatório se torne uma peça coesa, porque muitas vezes um trabalha com almoxarifado, outro está trabalhando com patrimônio, outro está trabalhando com análise avançada de balanços, outro está trabalhando com licitações. Então, o que acontece? Na verdade, isso a partir do planejamento, tanto as linguagens, a gente vai ver isso lá quando vocês chegarem na aula 7, que tanto a linguagem dos auditores, a estrutura dos relatórios, tudo isso já deve ser padronizado, né? Mas digamos que um ou outro auditor fuja da linha e da estrutura necessária para organizar o trabalho. Então, qual é a missão do coordenador? É estar olhando e dizer, olha, você precisa adequar a linguagem. Sandra, bem-vinda. Você precisa adequar a sua linguagem para unificar o entendimento e para facilitar também a compreensão e a tomada de decisão por parte tanto da alta cúpula quanto da própria unidade auditada quanto ao plano de providências. Né? Então, sejam bem-vindos mais uma vez, Cristina, Leonardo, Antonioni e Ronieri. Espero que vocês possam contribuir com os nossos colegas aqui a partir de agora, né? Tanto no aprendizado deles, mas na solidificação também do aprendizado de vocês, ok? Então, vamos começar o nosso debate da aula 3, fazendo os seguintes apontamentos, né? Nós já falamos sobre conceitos de auditoria, que foi lá na aula 1, né? Para entender o que era auditoria de conformidade, o que era risco, o que é amostra, população, etc. Num segundo momento, nós vimos os passos básicos de um planejamento de auditoria e sempre deixando claro que tanto o PMBOK como as orientações da Indosai, e ela deixa muito claro isso, aquilo é o que? É uma estrutura básica, né? É uma estrutura básica. O planejamento de auditoria vai depender muito do escopo, da estrutura da unidade que realiza os procedimentos da auditoria e da maturidade, obviamente, que a gente não pode esquecer, da estrutura de controle. E eu cheguei a falar que não adianta você querer abraçar o mundo agora. Se você está implementando sua unidade de controle agora, vá com calma, vá passo a passo, mensure o dimensionamento da sua equipe, mensure as ferramentas que você tem,
tanto operacionais, né, como no caso de sistema, né, a própria estrutura em si, a área se comporta, a quantidade de auditores que você quer alocar ali dentro, porque também não adianta ficar um amontoado em cima do outro, o sistema lógico, rede, infraestrutura de rede e etc., porque muitas vezes você quer auditar remotamente e o negócio não funciona, o trabalho não flui. E por que isso? Porque a partir do momento que você implementa um tipo de planejamento, que você apresenta para a alta cúpula, que você encaminha para as entidades de fiscalização superiores, e você não cumpre, aí o negócio começa a ficar complicado, porque aí, a partir desse momento você vai ser cobrado intensamente, e a cobrança você sabe que acaba gerando atropelos, e isso aí só vai virando uma bola de neve, e muito auditor, muito controlador geral perde o cargo por conta disso, né? Mas vamos seguir. Hoje nós vamos abordar sobre a amostra. Eu já vou logo abrir um ponto aqui, fazendo um esclarecimento. A amostra não é regra, a amostra é exceção. O ideal seria que nós conseguíssemos auditar tudo que acontece dentro da entidade, quer seja em caráter operacional, quer seja financeiro, patrimonial, qualquer área dentro da entidade deveria ser auditada integralmente. Como nós não temos braço, não temos estrutura para isso, né? Porque senão vai chegar um momento em que o custo do controle vai ficar mais caro do que o próprio objeto auditado, então a gente trabalha com amostra. Mas o que a gente precisa entender é que a amostra não é regra, a amostra é exceção. E toda vez que a gente visualizar qualquer ponto dentro do procedimento de auditoria que necessite da extensão dos trabalhos, não hesite. Amplie os trabalhos para te dar segurança razoável de que você fez a coisa certa. O importante para nós é termos segurança razoável. Então, percebeu que tem, ó, alguma coisinha errada, opa, a luz acendeu, já anoto ali, já vou conversar com o meu coordenador, se não puder fazer o procedimento agora, porque a gente viaja com prazo contado realmente, já sai com escopo definido, planejamento definido, papel de trabalho definido, questões de auditoria já definidas, então tem um viés no trabalho, opa, liga para o coordenador, manda um e-mail, informa para quê? Para que ou se amplie os trabalhos de auditoria ou que tal procedimento seja feito a posteriori, quer seja remotamente ou de maneira presencial. Isso é um negócio que tem que ficar bem claro. Tá. Aí a gente viu lá na aula sobre a amostra, eu vou fazer um breve relato aqui para mais tarde a gente entrar nas questões, mas isso é importante sobretudo para quem ainda não fez a atividade. Para os que já fez, eu peço que tenha paciência e acompanhe, até porque conhecimento nunca é demais, né? Quais critérios devo adotar, né, na seleção da amostra, da população e tal? Depende do foco e da composição da população. Eu preciso, para eu definir como eu vou manusear aquela população, eu preciso saber o que eu quero extrair daquela amostra, né? Então não tem uma receita de bolo, não, para isso, para isso faça aquilo, não tem. Você precisa entender o foco da auditoria. Se é uma auditoria rotineira, se é uma auditoria especial, né? Se é uma auditoria de conformidade, né? E tudo isso vai o quê? Vai impactar diretamente no tratamento da população e, obviamente, da seleção da amostra, né? Porque aí a gente vai perceber, eu posso aplicar probabilística ou não vou aplicar probabilística, vou pegar integral. Outro detalhe importante que um aluno me perguntou essa semana, ele falou, professor, e quando tem pouco processo? Volta aqui para cima. A regra, a amostra é exceção. Você viaja, tem 3 procedimentos de auditoria, tem 3 processos de auditoria para você ver. Você tem tempo hábil para isso. Você vai aplicar amostra? Você não vai aplicar amostra, né? Você vai analisar os 3 processos, né? Muitas vezes você sai até no próprio lá do planejamento, tem lá calculado, estimado que você vai analisar 3 processos. Chegou lá, você viu que as 3 concorrências não avançaram, né? Tem 3 concorrências para você olhar e você falou, não, tá, mas o que acontece? As 3 concorrências sequer avançaram. Então tá, eu não vou gastar 40 horas olhando 3 processos com 20 folhas cada um, não é?
Outro ponto importante, isso pode ser tratado? Claro que pode, vai depender do seu planejamento. Por quê? Se você faz um planejamento antecipado, se você pega, entra em contato com a unidade auditada, pede a lista de procedimentos de auditoria, pede lista de despesas empenhadas e liquidadas, pede demonstrativo de contas do razão. Por ali você já sabe mais ou menos o que é que você vai precisar olhar. Beleza? Sendo assim, você pede antecipadamente os processos digitalizados, ainda que você vá fazer a auditoria em loco, para quê? Para você entender o procedimento e até adequar o seu planejamento, porque a hora é essa. Você pede antes para readequar seu planejamento. Opa, bateu o olho ali, ó, isso aqui não vai funcionar lá, ó, eles não organizam o processo da maneira que a gente estava pensando, ó a bagunça que é esses processos aqui. A gente vai ter que pedir para eles que organizem os processos para que a gente possa ter uma maior celeridade e efetividade no procedimento. Você chega em determinados locais para analisar procedimentos licitatórios, né? Processos licitatórios, e você chega lá muitas vezes na fase da habilitação, tem 200, 300 folhas soltas lá, aí o cara mistura CPF do RG do empresa com RG de outra, aí tá a documentação, a habilitação técnica misturado com a de outra, então você pega aquele processo e vai falar, não, amiguinho, eu não vou para ir passear não, tá aqui, ó, seu processo está devolvido, aqui, ó, organize tais e tais e tais e tais informações, acrescente as divisórias, mande novamente para a gente validar, ver se está na estrutura do que a gente precisa para auditar, porque senão o trabalho não flui. E vocês precisam ter na cabeça uma coisa, que não é todo mundo, a auditoria não foi feita para caçar bruxa, nem para pegar bandido, nada, mas nem todo mundo é mocinho nessa história. Então, cara, se o cara tiver com algum problema lá, ou tiver vícios no processo, ele vai fazer de tudo para você. Primeiro, ele vai fazer de tudo para você não olhar aquele processo. Então já vai começar, e quando ele for mandar a lista, ele vai dizer que o digitador lá, que o estagiário esqueceu de digitar o processo, ou o processo que era de 100 milhões, ele esquece 3 zeros, o processo vira 100 mil, você está entendendo? Ele vai fazer de tudo para dificultar o trabalho de vocês. Então não se iludam. Se vocês não fizerem esse trabalho prévio, vocês vão lidar com muitos problemas dessa natureza aí pela frente. Ah, não, professor, mas eu trabalho aqui no controle interno aqui da minha entidade e está tudo afinado. Beleza, se é assim, desconsidere. Mas eu estou falando lato sensu, porque o que acontece? Quem trabalha com auditoria independente, quem trabalha com consultoria, quem trabalha dando suporte como perito de juiz ou de uma das partes. É o que você vai encontrar por aí. Tá achando que vai encontrar o processo todo cheio com as divisórias, tudo organizadozinho? Toma aqui, olha, eu fraudei, sou réu, confesso, tá aqui, ó, roubei tanto aqui. Nada, vai sumir papel, ele vai inventar papel e vai jogar lá dentro, que você vai ter que ir para as demonstrações contábeis para validar aquele processo. Então não é uma coisa simples assim, não é essas mil maravilhas que a gente pega. Muitas vezes a gente passa num concurso e entra numa entidade lá ou numa organização de controle que a gente já recebe tudo organizado, mas via de regra não funciona assim. Então a gente precisa, auditor, ele tem que ser cético, tem que ser pragmático e organizado e saber o que ele está procurando. Outro ponto importante que eu volto a falar, é chato, mas é importante. A visão periférica, eu sempre falo com vocês, a gente precisa ter a visão periférica. Não entre de cabeça, não compre briga que não é sua. Olhe com imparcialidade aquilo. Ah tá, eu vou analisar o processo lá de Alibaba, aquele bandido safado. Beleza. Ô Alibaba, tudo bem? Um abraço, como vai você? Muito prazer. Tá, agora você pode me dar o documento? Não vai com aquele negócio de sangue no olho, é bandido, vou quebrar ele dessa vez. Não vá, porque você vai entrar pelo cano, vai se desgastar, vai adquirir gastrite, etc., como eu tenho um monte aqui, e não vai, você vai chegar lá na frente e você vai ver, puxa, se eu tivesse apertado a mão dele, dado um abraço, tomado o cafezinho que ele colocou lá na sala e etc., eu estava muito melhor hoje, tinha feito meu trabalho sossegado e cumprido minha missão. Então, essa é a nossa primeira parte, são apenas algumas orientações. E agora a gente vai passar aqui para aquele pulo do gato para fazer algumas revisões e depois entrar nas questões. Alguma dúvida até aí? Alguém quer fazer algum complemento, alguma explanação? Pode ficar à vontade. É,
Boa noite a todos e todas. Queria só uma questão dessa questão do processo. Pois Isso não. Quem é a normalmente. Sandra? É a Sandra? Isso, é a Sandra, desculpa. Não, tranquilo. Isso normalmente você pode pedir para você olhar para poder, principalmente, que foi a minha questão, de quantificar quanto tempo você vai levar num processo? Ah, tá. O que que acontece? Isso aí eu vou responder lá na. A gente vai. Não, eu sei, porque Tá, a gente vai você enfocar lá. falou Tá, mas eu. Pois não, pois pedir não. o processo antecipadamente. Foi. Isso é uma amostra. Ah. Isso normalmente é possível ou não? Tá, o que que acontece, né? Você pede antecipadamente para você conhecer o processo. E realmente, aquilo que eu falei, se o processo não está adequado à sua estrutura de análise, o ideal é que você devolva e mande organizar. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre a unidade de controle tem poder de mando para isso, né? E aí não tem jeito, a depender muito. Principalmente quando é controle interno, né? Porque quando é controle interno, fica aquela briga interna, o cara acha que porque toma cafezinho com você, você não tem autoridade para estar mandando ele organizar processo, mas quanto ao tempo de análise, isso como eu falei lá e eu vou abordar mais na frente de novo nas respostas lá, inclusive eu selecionei a sua e vou explanar, Sandra, mas o que que acontece? Aí já vai muito do grau de maturidade da unidade de controle e da profundidade que ela aplica aos procedimentos de auditoria. Por exemplo, eu entreguei um checklist aqui para vocês aí da aula 4. Eu não me engano se tem 20 questões ou 25, eu não lembro. Alguém lembra aí? Alguém chegou a olhar quantas questões daquele checklist? Pois é, 17, só porque, que um é rápido pois e é, outra 17, né? Então, ó, Sandra, só para você entender, esse tem 17, tudo bem que é um procedimento simplificado. Na minha entidade, sabe quantas questões tem só para um procedimento de auditoria? São 155 questões que o auditor, quando vai a campo, tem que olhar. Pois como eu falei, acho que a semana passada aqui com o pessoal, eu tive que fazer 1.255 questões em 10 dias, 7.950 folhas, né, de processo. Por quê? Porque são 155 questões para cada processo, né? Só processo de auditoria, porque a gente analisa, a gente extrapola um pouco a questão do procedimento de auditoria em si, mas a gente verifica a gestão, a gente verifica a organização do processo, verifica a aplicação do recurso, a gente compara se o recurso aplicado naquele momento alcançou os objetivos necessários, a gente analisa se o cara não está engessando o financeiro dele em mercadorias ou serviços que não seriam necessários, comprometendo, por exemplo, o medicamento que teria que estar, a efetividade em si, né? O medicamento que deveria estar lá no posto de saúde e ele gastou com papel Chamex, comprou lá do cunhado dele 300 mil caixas de Chamex e está lá parado. Vai precisar? Vai. Teve vício na licitação? Não. O preço é de mercado? Mas a efetividade, o mérito em si, e a análise da gestão do recurso público está correto? Tá. Ele vai passar lá 3 anos sem ter problema com Chamex, mas em compensação, o cara lá na ponta está morrendo porque está faltando um esparadrapo, uma seringa, uma injeção ou uma máscara para o enfermeiro encarar essa pandemia. Então, tudo isso a gente olha, né? Então, tá, quanto tempo se gasta vai depender do grau de maturidade da unidade de controle, no que se refere à capacitação dos seus auditores, bem como ao grau de profundidade que você aplica aos procedimentos de auditoria. Tá. Ok? Foi claro? Professor, eu posso tirar uma dúvida, Heloíse? Pode. Até que ponto o auditor ele pode interferir na gestão de um lugar? Por exemplo, o senhor falou da compra excessiva do Chamex, mas se o gestor, naquele momento, quis fazer aquela compra, achou que seria viável para a empresa, em que ponto o auditor... Mas aí não é o auditor que entra, aí não será o auditor, ele vai apontar a conformidade. Quem vai entrar na análise de mérito é o coordenador e a alta cúpula. Porque o que acontece, né? Por exemplo, as autarquias, elas têm independência financeira, mas elas têm a subordinação ao órgão supremo, que é lá o governo federal, ou no meu caso, os regionais têm subordinação
a unidade federal no que tange à efetiva aplicação dos gastos públicos. E eles, obviamente, estão submissos a quê? A todas as normas federais. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que vê isso, a 4.320, ao próprio MCASP e aos normativos internos que disciplinam a regulação daquela atividade. Então, obviamente, você precisa ter amparo para isso. Se você, é o que eu falo sempre, auditoria de conformidade é o quê? É a comparação do ato ou fato com a norma. Se você não tem norma que discipline tal procedimento, você obviamente não vai extrapolar. Você só extrapola e realiza esse tipo de procedimento. Extrapola não, você realiza esse tipo de procedimento quando você tem amparo legal, ok? No nosso caso lá, nós temos tanto os nossos normativos internos, como a lei federal que disciplina a criação e o funcionamento do órgão, bem como as determinações do TCU ao qual nós somos subordinados, ok? Mas o que o auditor vai fazer? O auditor vai chegar lá e vai entrar nesse mérito? Não. O auditor lá nas constatações, ele vai apontar tudo isso e quem vai fazer análise de mérito é a alta cúpula, quer seja o coordenador da equipe, se tiver autonomia, ou o controlador geral, ou um comitê de gestão, ou quem quer que seja legalmente instituído para realizar tal procedimento. Ok? A lei de responsabilidade fiscal é muito clara quanto à gestão dos recursos públicos e, inclusive, no que se refere à efetivação, à efetiva utilização do gasto público e à responsabilização quanto à improbidade. Isso a gente vai começar a ver lá a partir da aula 7, entrando na aula 8. Mas, como esse curso não é só para quem exerce atividade pública, a gente tem que deixar claro também que o quê? Que, obviamente, para isso tem o quê? Tem os conselhos, né? As grandes cúpulas, as grandes empresas têm os conselhos fiscais que estão lá disciplinando. Por quê? Porque na administração pública a gente busca o lucro social. Lá na administração privada o cara busca o lucro financeiro. E digamos que o cara deixar de estar com o dinheiro dele aplicado lá, quer seja ganhando 0,5% ou 1% ou fazendo outra coisa, e o cara gastar, investir dinheiro em chamex para 3 anos, pelo amor de Deus, não faz nenhum sentido isso para quem administra. O cara ele está engessando, falando agora de acordo com a área privada, o cara está engessando o capital dele no imobilizado que não vai trazer nenhuma rentabilidade para ele no curto prazo. E não é um imobilizado, não é um bem imobilizado, não, um bem volátil que hoje custa R$17 e amanhã custa 1.000 e depois volta para 100 e depois vai para 20 mil. Papel Chamex, a média é de 15 a R$17, desde que eu me entendo por gente. Então, não faz sentido. Ok, Heloísa? Não sei se ficou claro para você. Então vamos tocar o bonde. Vamos então ao nosso pulo do gato. Que eu nessa conversa mole aqui eu já gastei metade da aula. O problema é que eu falo demais. Vamos lá. Pulo do gato então. Depois que a gente falou da amostragem lá, dos tipos de amostragem e etc., aí a gente deu um embasamento teórico, né? Aí quando chegou no pulo do gato a gente foi falar, tá, mas como é que isso funciona na prática? Aí nós vimos lá, né, que a não probabilística, qual a técnica de amostragem utilizar? Não probabilística ou probabilística? Não probabilística, analisar processos de uma determinada empresa em casos de denúncia, por exemplo, né? Não faria sentido você ter uma denúncia e fazer filtro nos processos licitatórios, por exemplo. Outra questão da inexigibilidade, no caso aí dessa prefeitura aí da Prefeitura de São Paulo era um monte, eu nem lembro quanto era lá, mas era muito. Aí não tem como a gente aplicar, mas você vai para uma entidade que só tem 5 processos de inexigibilidade, não faz sentido nenhum você aplicar critérios critérios probabilísticos num tipo de análise dessa. Agora, e a probabilística? Sempre que for possível, né? Aí a gente fala que alguns notórios discordem disso, mas essa semana acho que eu até colei para vocês lá um textozinho da própria CGU que fala que quando é utilizado procedimentos não probabilísticos,
a análise em si do auditor, ela já fica um pouco comprometida. E é verdade, porque qual o critério que você está usando para selecionar esses processos, né? Porque o que acontece? O auditor, e em toda a profissão, não basta ser honesto, tem que provar que é honesto, né? E aí quem garante que ali você não recebeu uma bolinha para deixar aquele processo lá do Alibaba quietinho lá e olhar outros? Não, olhei, era para olhar 7 processos, olhei 25. Tá, mas os processos que você olhou é igual o Joãozinho lá naquela aula. Joãozinho olhou um monte de coisa lá de informática, não sei o que lá, e quando viu, não era por ali que estava escoando o recurso. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse momento de aplicar os critérios de análise, né? E sempre que for possível, aplicar o quê? Critérios probabilísticos para a gente demonstrar, não só ser, mas demonstrar que tanto para o auditado como para as entidades de fiscalização superiores, que a gente está adotando isenção, isonomia e impessoalidade nos procedimentos que a gente vem realizando, né? Até para evitar questões judiciais depois e etc. Se possível, devo optar por amostragem simples, estratificada ou conglomerada. Depois eu vou entrar mais nesse detalhe abaixo, eu fiz outro exemplo, mas a simples, quando a população apresentar características semelhantes, tais como forma, valor e etc. A gente cita a dispensa. Estratificada, o conjunto apresenta subconjuntos heterogêneos. Aí a gente dando exemplo de novo da licitação, a gente falou que não dá para você querer jogar no pacote carta convite com concorrência, com tomada de preço e etc. Sempre com dispensa, por exemplo. Sempre que possível, a gente estratifica para analisar uma quantidade proporcional ao volume da população e também ao valor empregado naquele tipo de modalidade licitatória. E a conglomerada? Utilizado para programas de auditorias maiores, em que os conjuntos apresentam subconjuntos heterogêneos em várias categorias. Aí a gente deu o exemplo lá do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Isso varia com o porte do município, com a quantidade de alunos e etc. Então, nem sempre o procedimento que você aplica para São Paulo vai servir para Sergipe ou para o Maranhão. Então, aí a gente estratifica por conglomerados. E é assim que o governo federal faz nessas análises, né? Ele separa primeiro por região, quer dizer, ele já cria logo conglomerados por região. E depois, dentro dessa região, ele cria conglomerados por estado, né? E às vezes até, a depender do grau de detalhamento e do rigor da análise, eles estratificam isso mais ainda e criam conglomerados por município. Ele vai verificar municípios e dentro desses municípios os bairros, as localizações, para ver se o prefeito está direcionando para algum curral eleitoral dele, etc. Então tudo isso é feito por meio da análise conglomerada. Aí avançando no procedimento, a gente falou da matriz, né? Daquela matriz AGP, que o que acontece com aquela matriz, gente? Aquela matriz eu já falei várias vezes, é um estudo que a gente fez a partir de 2005, né? Depois de um trabalho que a gente fez com 55 mil processos, né? A análise da matriz EGP ela foi gerada com base em 55 mil processos, um trabalho de 2 anos e meio. E aí o que a gente fez, né? Nessa época eu estava estudando economia ainda, né? Fazendo pós em economia, juntei com mais 2 colegas, um estatístico e o resto do pessoal da equipe, e a gente montou a matriz EGP. E como ela foi concebida? A gente adotou critérios de econometria e também de estatística. Aí adotamos medidas de tendência central, dispersão, desvios e também regressão linear. Com base nisso, nós criamos 3 curvas, né? 3 curvas, uma referente ao risco, uma referente à materialidade e outra referente à proporcionalidade. E o que a gente fez? Com base nessas 3 retas, a gente foi fazendo a regressão para quê? Para achar os pontos onde essas 3 retas tinham alguma coisa semelhante. E o que aconteceu? A gente descobriu que até
0,5% ali, que foi um índice que a gente estabeleceu com base na reta, 0,5% que a gente está falando é da reta, até 0,5% da reta, que era basicamente N processos, a reta se comportava da mesma forma para os três. Então, então já que no desvio que a gente vem calculando, os pontos de dispersão eram muitos, quando a gente chegou em meio, as retas, começaram a ter uma forma similar. Então é aqui, marca esse ponto aqui. A gente continua analisando. As retas, olha, adotam de novo o mesmo procedimento aqui em 0,7. E depois o final, obviamente, que é o 100%, não teria como dar diferença. 100% é 100% para todos. Então por isso aqueles números ali, 0,5, 0,7 e 1. Agora o que acontece? Aquela matriz vai se aplicar. Se tiver alguém chamando aí, vocês me avisem, por favor. Aquela matriz vai se aplicar para todos os casos? Em tese sim, pode dar algumas diferenças ou outras, mas para minha empresa é o que eu preciso? Não sei, aí é você, dependendo do grau de maturidade da sua estrutura de controle, é que vai ver se ela atende ou não e vai, a partir disso, desenvolver a sua própria matriz de risco, acrescentando até outros critérios, se você achar necessário, né? Ou então contratando uma empresa para desenvolver esse tipo de estudo. Ou se você se acha já em condição de fazer, você mesmo faz e começa a testar a matriz. Vai testando, até você ver se realmente está condizendo com a realidade do seu trabalho ou se tem muitos desvios. Por exemplo, logo que a gente fez em 2005, a gente estava desenvolvendo um trabalho lá para uma prefeitura lá em São Paulo, aí o Tribunal de Contas falou: a gente não concorda, tá aqui a matriz. Aí a gente entregou a matriz. Não é que eles não concordam, porque eles também não têm autonomia para dizer que processo o controle interno vai olhar lá dentro. Não, ele pode dizer o seguinte, que o controle interno está sendo efetivo ou não, mas eles questionaram o padrão da matriz. Nós encaminhamos para eles a matriz, eles testaram, fizeram pela dele, deu diferença de 2 processos entre o que a gente fez e o que eles tinham feito lá. Não sei, a gente não sabe qual é o tipo de matriz que eles utilizam lá dentro, porque eles não abrem, mas deu diferença de 2 processos e acho que uma diferença de 5 ou 10 ou 15 mil, não sei, é a menor deles. Então, pronto, a partir daí ninguém mais encheu o saco e a gente vem utilizando ela há muito tempo, tanto na administração pública, tanto na administração pública, mais especificamente, municipal, estadual e até na federal, nunca tivemos problema não quanto a isso, mas volto a dizer, vai depender do seu escopo, do que você está trabalhando, do que você está analisando e do grau de maturidade. Você pode olhar e falar, não é isso que a gente precisa para a nossa instituição, isso não funciona, gente. Não vamos considerar materialidade, porque os processos sempre têm o mesmo valor, vamos adotar outro risco, vamos medir efetividade, por exemplo, e isso aí é tranquilo, ajustar, podem até pegar a ideia em si e adequar, não tem problema nenhum. Tanto que eu acho que eu passei até para vocês, a que eu passei aí agora já está desbloqueada. Aquilo ali é patrimônio público. Quem quiser utilizar, utiliza. Quem quiser alterar, altera. Obviamente, a matriz mãe a gente tem aqui, até para lá na frente, até o cabeçalho a gente deixa aberto para mudar e a pessoa colocar o nome da empresa, para lá na frente também, se alterar, não dizer que foi a EGP que fez a matriz, que nós temos a nossa matriz aqui e obviamente vamos provar que esse produto não foi gerado por nós. Então vamos lá para alguma dúvida técnica. Não, deixa eu só fechar mais esse terceiro passo e a gente vai para algumas perguntas e eu vou colocar mais um ponto aqui. Aí aqui acho que é um exemplo, mas eu vou citar só para não ficar dúvidas, né? Sobretudo quanto aos critérios que a gente adota. Por que tem aqueles cálculos ali? Embora no vídeo esteja claro, mas vamos enfatizar de novo. Digamos que sua população tem 100 processos dos mais variados, os quais totalizam 1 milhão, sendo que 3 deles correspondem a 200 mil cada. Se sortearmos pelo menos um processo de 200 mil, praticamente teremos alcançado 20% do montante. Isso aí eu estou falando já adotando critério probabilístico. Não é chegar lá e pegar no olho assim e falar, não, porque tem gente que chega lá e acha assim, ó, não, eu vou pela materialidade, que eu sou experiente, vá nos processos grandes, que é lá que está o furo. Gente, isso acabou, hoje o bandido ganha, bandido tá igual comerciante pequeno.
pequeno, ele ganha no giro, você está entendendo? Ele não vai chegar lá num processo numa licitação de 10 milhões e vai tirar 5 milhões, até porque passa 2 anos a gente pega, tá aí o Cabral, que é exemplo disso, 2 anos pega, cara, não tem jeito. Então o cara vai fazer o quê? Ele vai tirar na seringa, ele vai tirar no esparadrapo, no chamex, na bota, no caderno do aluno, no lápis, é nisso que ele vai tirar. Mas voltando aqui, se sortearmos pelo menos um processo de 200 mil, praticamente teremos alcançado 20% do montante, o que seria um percentual bem expressivo no que se refere à materialidade. Pô, você analisar, numa auditoria rotineira, você analisar 20% do montante, você está de parabéns, está trabalhando direitinho. A depender se o nível do controle é razoável, obviamente. Entretanto, um processo em 100 não seria uma amostra que representaria com fidedignidade a população auditada, correto? Em termos de quantidade, a amostra deixou a desejar. E isso a gente começou nas consultorias, como eu falei, desde lá, antes de 2005, a gente começou a perceber que a gente estava dando consultoria, a gente estava tendo trabalho demais. Por quê? Porque a gente chegava nos controles internos e o cara olhava um processo e falava, não, cumpri minha meta aqui, e na verdade ele não teria cumprido. Por outro lado, usando ainda a probabilidade, se você for criterioso e pegar 50% da população, ou seja, sortear 50 processos de 100, como é o caso, esses totalizariam 125 mil. Ainda assim, 12,5% não seria uma amostra que nos permitiria que valores licitados fossem devidamente formalizados. Em termos de materialidade, o valor da amostra não é seguro. Traduzindo isso, o cara tem uma porrada de processo lá e o que ele faz? Ele tem lá muitas concorrências, muitos pregões, como é o caso da nossa atividade aí o cara vai, pô, não, eu vou cumprir a meta aqui, tá, para atender essa matriz desse cara aqui que inventou não sei para quê, ele não quer 50 processos, eu vou pegar 48 dispensa, um pregão e uma concorrência, pronto, você não queria 50 processos, tá, esses 50 processos. Não, meu garoto, tá, se você cumpriu a materialidade lá, cumpriu. Né? Mas você também tem que cumprir a quantidade. Por outro lado, você cumpriu a quantidade de processos a serem analisados, beleza, mas eu quero a materialidade. Uai, mas e esses números, eles são o quê? Esses números são referenciais. Você tem que chegar a quê? A um ponto de tangência onde as duas curvas vão se encontrar, a curva da materialidade com a da proporcionalidade, e esse vai ser o ponto que você vai parar. Enquanto você não alcançar uma quantidade de processos que corresponda à materialidade necessária, você vai continuar pegando processos. E se você encontrar a materialidade necessária, mas ainda assim você não encontrar a quantidade, você, caboclo, vai ter que continuar incluindo o processo lá até a gente chegar no ponto. Foi aí que a gente corrigiu esse desvio na análise dos controles internos. E tem funcionado até hoje. Mas volto a dizer, para a sua atividade, você pode precisar de outros critérios, mas o raciocínio é o mesmo, sempre correlacionando quantidade com uma variável qualquer que eu não sei, que pode ser efetividade, pode ser qualquer outra aí que vocês queiram analisar. Aí eu falo aqui ainda um ponto importante. Quando se apura dano, não se deve utilizar técnica de amostragem. O levantamento deve ser integral. Obviamente, o que comumente é chamado de censo, né? Quando você pega tudo é censo, né? A gente vê falar do censo populacional, é pegar todo mundo, né? Não faz sentido. E o pior de tudo, que vocês podem estar achando aí que eu sou maluco, mas a gente já pegou trabalhos de apuração de dano, tomada de conta especial, que o cara fez por amostragem. Pelo amor de Deus, gente. Quando você vai apurar dano, não existe você roubou mais ou menos 5 mil, não, você roubou tanto e tem que devolver tanto. Não existe você roubou 100 mil, se você me der 50 tá tudo certo. Não é barganha, né? A gente tem que pensar na supremacia e na indisponibilidade do patrimônio público, na supremacia do interesse público e na indisponibilidade do patrimônio público. Né? Aí agora, só para fechar essa questão da amostra aqui, vamos dar um exemplo mais recente para fixar aquela parte dos tipos de amostra. Né? Vamos pensar no auxílio emergencial do governo. Não me aprofundei na lei, estou tratando aqui daquilo que eu vejo toda hora passar na televisão, então não adianta querer entrar nas especificidades, porque sinceramente não lido com essa área, né?
Agora, se precisasse lidar, obviamente, eu iria fazer o quê? O que todo auditor que trabalha com conformidade faz: conhecer a norma, elaborar questões e aplicá-las em cima do fato concreto. Pronto, o trabalho de auditor de conformidade é isso, é ver se o ato ou o fato está de acordo com a norma que o disciplina. Então vamos lá, analisando o auxílio emergencial. Digamos que está. A princípio, eu quero uma amostra simples, né? Eu quero saber todos que receberam para ver se tinham direito a um benefício, que é o que está acontecendo agora, né? Primeiro foram roubados, agora estão fechando a porta, né? Porque agora que estão fazendo esse procedimento, né? E aí tem 400 milhões aí voando que ninguém sabe onde está, né? Mas tudo bem. Então, recapitulando, amostra simples, eu quero saber todos que receberam se tinha efetivamente o direito ao benefício. Seria uma amostra simples, tá? Aí elaborei minha amostra simples, mas não, eu quero estender esse trabalho. Eu quero saber se as mulheres chefes de família tinham direito a receber 2 benefícios. Pronto, eu peguei uma amostra simples que tinha homens, mulheres, não sei mais quem compreende isso, se entra deficientes, não sei, ou crianças, não sei como é que funciona isso, mas tá. Peguei uma amostra que continha uma população geral e estratifiquei ela para quê? Para trabalhar só com apenas chefe de família, para ver se tinham direito a 2 benefícios. Aí tá, pronto, estratifiquei. Agora tá, ainda nessa amostra estratificada, que é nacional, eu preciso trabalhar com amostra conglomerada. Por quê? Gente, segundo denúncias do TCU, né? Isso é o cara lá pensando. Os estados que mais, isso aqui também é hipotético, gente. Os estados que mais estão dando problemas é São Paulo, Rio de Janeiro e Maranhão. Opa, então vou pegar essa amostra toda, né, que era todo mundo, vou estratificar para mulheres chefes de família e agora vou entrar em conglomerado. Eu quero saber as mulheres em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Maranhão que receberam o salário, ajuda aí, o auxílio emergencial 2 vezes. Pronto. Se precisar estender mais, tá. Eu quero ver então, agora eu vou aplicar por idade. Então tá, eu quero ver as mães solteiras de 18 a 23 anos ou a 25 anos. Uá, mas será que a mulher de 23 a 25 anos realmente é chefe da família? Ela toma, ou tá morando com o pai, teve um filho de um relacionamento que não deu certo, tá morando com o pai. Opa, se eu quero estender isso, vou. Aí tem milhões de análises que você pode fazer. Tudo depende da qualidade do insumo que você tem para realizar essas análises. Ficou claro aí, gente? Alguma pergunta, alguma complementação aí que queiram fazer? Estão me ouvindo? Oi, oi. Eu estou. Ah, E ótimo. estou fazendo anotações aqui. Eu já Estou estava também, professor. eu já tava pensando aqui, eu falei, cara, já falei 47 minutos, não tem ninguém escutando, Jesus. Né? Porque Não, é que a gente está com o microfone desligado para não não, atrapalhar. tranquilo, é só para. Porque muitas vezes a conexão caiu e o papagaio tá aqui falando e não tem ninguém escutando. Vamos lá, gente. Aí então agora voltando Estamos aqui. ouvindo, professor, estamos ouvindo. Beleza. Então voltando aqui, né? Lá Só pra... não fala de licitação do Rio de Janeiro, por favor. Nossa, aí no Rio de Janeiro, aí o negócio é complicado. É complicado. Mestre, e é tudo na saúde, né, mestre? Pois é. Eu estou bem, né? É. Mas Não, aqui epa, não é só nas. Gente, eu já fiz um trabalho aí. Eu já fiz um trabalho aí, não é só na saúde, não. É que a bola da vez agora é a saúde. Mas se a gente estender esses trabalhos de auditoria Acho aí. que eu vou pedir para mudar de secretaria, fica melhor assim, né? Eu saio e fica tudo certo. Isso aí, Cristina. Pronto. Só não vai para educação, não, porque também é roubada. Tem pouco dinheiro, educação, perto da saúde. Mas vamos lá, gente. Aqui então. Aí, bom, eu acabei falando demais e graças a Deus por isso, e acabei já explicando os critérios de como foi concebido esses índices, né? Então aqui é o índice de risco de controle. O que acontece? Quando não há, ele vale 1, quando ele é prévio ou concomitante, ele vale 0,7, ou quando ele é prévio e concomitante, ele vale
é 0,5. Ah, tá, professor. E por que não entra aí a posteriori? Gente, porque quando entra o controle a posteriori, a porta já foi arrombada já. O cara já fez o que tinha que fazer. Não adianta você avaliar controle a posteriori, porque você tem que antever, você tem que ser proativo e organizar seu controle interno para o quê? Para mitigar falhas, erros, fraudes, vícios e etc. Tá, não adianta você colocar um índice aqui para a posteriori, tá. Roubou, beleza. O índice a posteriori aqui é alto, funciona bem, tá? Mas funciona bem como? Se toda vez você só tá pegando o que roubou, você tem que evitar o roubo, companheiro. Aí não adianta. Não funciona. Professor, Pois não. professor, tem Fique à como vontade. botar tem como colocar na tela a planilha da amostra? Ah, o quê? A Desculpa. planilha da amostra, o Excel Ah, vou da colocar. amostra. Vou colocar daqui a pouco. Vou colocar a bendita, né? Já, Léo, pois é, porque já tem uma maldita, então pelo menos a matriz vamos chamar de bendita para me ajudar, né? Não é sim. isso? Porque o maldita já tem, agora vamos criar a bendita. Vamos lá, índice de materialidade e relevância. Até 20% do orçamento, ele vale 0,5. Olha, outro detalhe importante, gente, na nossa atividade lá, a gente considerou que o orçamento era o total das populações por um caráter meramente pedagógico. Porque se a gente for trabalhar com orçamento de São Paulo, talvez no Excel não coubesse o tanto de zeros e de algarismos que tem naquele orçamento, né? E seria, e não faria nenhuma diferença no trabalho que a gente iria realizar em termos de processamento e de análise. Seria só um diferencial no valor do orçamento. Aqueles percentuais iriam cair, obviamente, com isso as quantidades iriam cair, mas isso é irrelevante, até porque nós não vamos analisar aqueles volumes de processos, né? Mas o que tem que ficar claro é o quê? É o orçamento. É o orçamento. E que orçamento? É a despesa empenhada que a gente está trabalhando ali. É a despesa empenhada, né? Se for em dezembro, ainda assim será a despesa empenhada, obviamente procedidas as anulações dos empenhos os quais não comporão os restos a pagar, mas a despesa é a despesa empenhada, ou seja, tudo aquilo que eu empenhei é o que eu vou colocar lá como base para o meu orçamento. E a gente vai ver que aqueles percentuais caem substancialmente. Até porque, pelo que vocês viram ali, se a gente fosse trabalhar com essa, você vê que a matriz, ela fecha todos esses pontos. Por quê? Porque se a gente fosse analisar ali, você viu que só para analisar procedimento licitatório, aquele volume ali, mesmo da amostra, a gente precisaria de 64 auditores trabalhando 10 dias. Não conheço auditoria nenhuma que tem só órgãos de fiscalização superiores, mas eu não conheço nenhuma auditoria nem controle interno que tem 64 auditores trabalhando. Então até isso a matriz ela fecha a materialidade para quê? Para possibilitar ao órgão de controle interno executar sua atividade de maneira racional, porque o que acontece? Se eu fosse realizar aqueles procedimentos que a gente viu e vai ver daqui a pouco na amostra, eu só iria fazer aquilo, gente. Eu não iria analisar os outros pontos de auditoria da entidade. Então, por isso que esse índice de materialidade e relevância é tão importante na análise e na concepção daquela matriz. E outra é aquele fator de proporcionalidade mesmo, que é para pegar aqueles auditor malandro, que gosta de matar dragão na internet lá, com aqueles joguinhos e tal, que fica lá, passa o dia no Cartola FC, sei lá, Cartola FC, né, sei lá como é o nome daquilo, para o cara pegar, tá, meu amigo, você vai dar suas pedaladas, fique tranquilo, mas cumpra pelo menos a sua meta, que é analisar 50 processos e alcançar pelo menos lá 15% ou 20% do orçamento, tá? Depois você vai matar seu dragão sossegado, de preferência usando seu celular e sua cota lá da sua conta, não vai usar o equipamento da instituição, porque pacote de dados custa caro, né? E a gente tem que manter servidor, tem um monte de coisa. Servidor que eu digo é o servidor de acesso, né? Que muitas vezes eu tô lá querendo fazer minha auditoria e o cara tá lá jogando, levou o notebook para ele, pediu pro brother dele da TI habilitar o computador dele, o cara tá lá com aquele computador de jogo que custa 12 mil, jogando um bendito de um jogo lá que consome 30% do pacote de dados da instituição, matando o dragão
Então eu estou aqui querendo fazer minha auditoria remota, tentando abrir o bendito do maldita e não abre, por quê? Passa meia hora para carregar a planilha, porque o infeliz está ali matando o dragão no horário do expediente, gente. Então isso também a gente tem que ficar de olho. Mas vamos lá. Prosseguindo aqui, então o que acontece? Lá naquela primeira parte da matriz, a gente entra aqui, ó, total do orçamento empenhado. Aí a gente vai informar a quantidade de auditores que comporão aquele procedimento de auditoria, né? Os dias trabalhados e a quantidade de auditores designados para realizar aquele trabalho. Eu não sei se para a turma 1 eu já tinha disponibilizado a matriz proporcional, mas para a turma 2 já recebeu. Se a turma 1 não recebeu, a hora é essa, depois a gente passa. Aí vamos aqui. Tá, agora aqui, ó, eu, como atendendo a pedidos, eu vou entrar aqui na planilha, essa aqui é uma foto, mas eu vou entrar aqui só para explicar algumas coisas básicas aqui e prometo que serei breve. Tá aqui aquilo que a gente já falou, esse aqui é o trabalho feito pelo Janades, parabéns pelo trabalho, Janades. Eu tinha que abrir o seu, e vamos lá para o cálculo da amostra, né? Então, deixa eu dar uma reduzida aqui para ficar mais visível. Gente, manuseio da tabela. O que acontece? Professor Edson, não está aparecendo. Ah, não tá o Excel? Não. Ih, sério? Não. Ih, caramba. Ficamos lá no debate, no pulo do gato. Que maravilha, hein? Espera aí, então que eu vou ver aqui como é que faz. Deixa eu ver aqui, parar a apresentação. Vamos parar a apresentação. Agora apareceu a Sandra aí. Vamos selecionar aqui uma janela de novo. Mapa. Tá Aqui. aparecendo o senhor, professor, em caixa alta. Ô, que maravilha, hein? Tem gente que não vai dormir hoje de noite, vai ter que rezar o Pai Nosso, hein? Jogar Professor, sal. por isso que eu estava pedindo para o senhor botar a planilha, porque não estava aparecendo Pronto. para gente. É porque eu não estava mostrando realmente. Agora tá, não tá? Agora sim apareceu. Pronto, beleza Agora então. tá show de bola. Pronto. É essa mesmo. Apareceu até o áudio agora. Pronto, essa é a bendita, né? Já vimos o maldita, agora vamos para a bendita. Então tá, o que aconteceu lá? Nós tínhamos 3 procedimentos: concorrência, inexigibilidade e pregão. Beleza. Por meio daquele macetezinho, e alguns até nem precisaram do macete, mas eu demonstrei como a gente extrair o que segregar as populações de acordo com a modalidade. Estão lembrados, né? Então, depois que eu fiz aquelas 3 segregações lá, o que acontece? Eu peguei os valores, né, correspondentes, lancei aqui em cada campo. Pronto, beleza. Próximo passo: definir as quantidades, que eu também mostrei lá como a gente faz, aparece lá no final os processos selecionados, eu vou ali, só não preciso nem contar, tá aparecendo lá, eu peguei 450 concorrências, 2.796 e 8.195, beleza, alimentei isso. O que falta agora para a bendita funcionar? A única coisa que eu vou fazer aqui, olha, é trabalhar com índice de risco do controle. O que acontece? Como é que a gente pega isso? Obviamente, quando a gente vai auditar, a gente pede para a unidade auditada o regimento, né? O regimento interno, a resolução ou o documento que institui, né, aquela instituição. Pede também uma declaração do chefe do controle interno, assinado por ele e pelo gestor da entidade, que tais e tais tipos de controle prévio, concomitante e a posteriori são realizados. Opa, se o prévio concomitante é realizado, eu coloco 0,5. Se não for, se só tem o prévio ou se só tem o prévio ou o concomitante, eu venho aqui e altero. Ó. É só clicar aqui. Aqui está minúsculo, mas ó, tem 0,5, 0,7. Opa, se isso é só concomitante ou prévio, 0,7. Se não tem, já ficou vermelho. E vou aqui e ajusto. Por quê? Porque o risco impacta diretamente no procedimento. Informei o risco para um, informei o risco para outro. E para o último, consequentemente. Tá, o que acontece, professor? Mas geralmente o risco não é o mesmo para todas as atividades? Não, gente. Você vai em muitos lugares aí que quando é diária por orelha seca, por auditor pobre coitado que vai viajar, o cara pega,
O cara pega e pede até o CPF da sua avó para poder liberar a bendita da diária. Mas aí quando é o presidente, quando é alguém do conselho deliberativo, né? Ou quando é algum assessor especial, o cara muitas vezes libera a diária e a passagem sem nem ter esse tipo de análise. Então, o que que acontece? Opa, garoto, vem cá, tá? Então, aí, olha só como é que funciona a coisa. Eu estou analisando diárias, beleza? Tem lá orelha seca 1, orelha seca 2, assessores e alta cúpula. Beleza. Se o tratamento é diferenciado, o que que eu vou fazer? Não vou jogar tudo aqui. Vou segregar, vou estratificar a minha análise de diárias pelo quê? Pelo orelha seca 1, orelha seca 2, assessor e alta cúpula. Por quê? Se o tratamento é diferenciado e para assessor especial e alta cúpula não olha nada, então o risco é alto de eu estar dando diária para um conselheiro que não tem direito àquela diária. Ou muitas vezes estou liberando uma diária para um cara que vai viajar e não está realizando nenhum efetivo serviço para a instituição. Opa, peraí então o risco aqui é alto. Lá embaixo eu vou explicar, vou entrar em detalhes sobre a atividade do chefe da divisão de auditoria e do controlador geral. Né? Porque controlador geral, além de ser bom, ele tem que ter peito. Porque se você é um controlador geral, está exercendo seu cargo comissionado, tem mais amor ao seu cargo do que a sua profissão e a sua ética, meu amigo, você está no buraco. Porque o dia que você pegar um auditor chato, você vai entrar pelo cano. Mas isso eu vou falar lá embaixo. Mas então, só voltando aqui, por quê? Porque a gente deve estratificar, porque se o tratamento é diferente, obviamente a análise e a extensão dos trabalhos deverão ser diferentes por conta do quê? Por conta do índice do risco de controle. Então, é aí que entra a parte da estratificação, do conglomerado. Ah, tá, eu libero diárias, é centralizado aqui, eu libero diárias para todas as unidades regionais. Então, além de eu fazer a estratificação, eu vou trabalhar por conglomerado. Por quê? Porque a instituição lá do Acre ou do Amazonas não realiza o mesmo controle que a unidade de São Paulo, do Rio de Janeiro ou de Minas. Opa, se ele não realiza e eu estou auditando ele e ele não tem controle prévio ou concomitante, então o índice dele é diferente. Então aí, tá vendo como a gente já consegue visualizar quando estratificar, quando realizar amostra simples e etc. E é tranquilo, pessoal. É só você fazer aquele... Tem um mosquito aqui me incomodando. É só você fazer aquele procedimento que eu falei. Analisar, realizar a análise periférica da coisa. Analise o todo, conheça o todo e só então parta para as especificidades e para as particularidades, porque aí sim você vai conseguir entender a coisa e aí você vai inclusive materializar tudo isso que eu estou falando aqui e a forma de aplicar. E a depender disso, você vai poder analisar até com mais profundidade os trabalhos que você está fazendo. Né? Você pode, não, o Amazonas tem, mas só na sede, só em Manaus. Lá não sei, em outro município já não tem. Então, opa, vou ter que estratificar aquele conglomerado em municípios. Você está entendendo? Então é um trabalho extremamente complexo e que para isso, obviamente, eu sempre falo, não existe controle interno ou auditor que audita sem conhecer a instituição. Você tem que conhecer a instituição para saber como você vai tratá-la. Não adianta você querer tratar São Paulo como Rio, como Maranhão. Ah, não, porque eu já auditei uma prefeitura e é tudo igual. Não é tudo igual, gente. Não é tudo igual. Se você for auditar a sua própria instituição internamente, você vai ver que o departamento financeiro trabalha de um jeito, que o departamento de pessoal trabalha de um jeito, que o pessoal do patrimônio trabalha diferente e os riscos são diferentes. Então, se aí dentro, se você pegasse e pudesse aplicar conformidade no trabalho dos auditores que lhes são subordinados, você iria ver que o índice de risco, a depender do auditor, opa, pelo amor de Deus, isso aqui é gente boa, brinca, faz gol, todo jogo que ele joga ele faz gol, paga cerveja, mas não manda ele fazer esse negócio não, porque vai me dar dor de cabeça. Então, se aí dentro da sua própria equipe você sabe que tem gente que compromete o trabalho e que tem lá o cargo dele efetivo, né, por conta de concurso e merecido até, mas que para essas horas o cara não serve para realizar determinado trabalho, ok? Então vamos lá. Definido o índice de risco aqui, acabou, gente. O resto ela vai fazer sozinha. Recapitulando, que eu acabei quebrando aqui, né, que tem mais, é igual português, tem mais
exceção do que regra, então aí acaba perdendo o raciocínio. Vou recompor o raciocínio de todos. O que que eu fiz? Lancei aqui os valores do orçamento, exercício, dias e auditores designados, vim para minha amostra, lancei as modalidades, voltando lá que eu posso estratificar da forma que eu quiser, a depender do grau de complexidade e do escopo que eu quero dar à minha análise, né? Lancei os valores, de onde vieram esses valores, vieram lá dos filtros que eu realizei, que aquele videozinho detalha, lancei a quantidade de processos, que lá no vídeo eu também mostrei, como saber a quantidade, isso aqui tudo, olha, tanto valor empenhado como número de processos é população, não é amostra. E por fim, lancei os índices aqui de risco de acordo com aquele monte de coisa que eu acabei de falar. Acabou, gente, sua matriz está pronta. Tá aqui, ó, já tá pegando aqui, ó. Ele aqui, ó, nessa primeira parte aqui, ó, número de processos, ele já tá te dando o número de processos, aqui, ó, já começa aqui, né? Ó, que o valor auditar, ele já tá te dando aqui a materialidade. Aqui, na seguinte, ele já tá dando o número de processos que você vai ter que verificar. E aqui embaixo ele consolida, ele diz, olha, gente, ó, para vocês realizarem esse trabalho, de acordo, vou falar disso aqui daqui a pouco, de acordo com a quantidade de horas de por processo que o seu auditor gasta para fazer esse procedimento, para analisar a nossa amostra de 57 processos, cuja materialidade, isso aqui são valores mínimos, tem que ser no mínimo esses dois simultaneamente, né? Não é ou, é e, 57 e 7 mil, né? Lógica, aqui estudando, não é ou 57 ou 7 mil, não, é 57 e 7 milhões. Se um dos dois for menor, eu vou aumentando até chegar nesses números, isso aqui é o mínimo, ok? Tá, e aí o que? A gente chega ao final, ok, consolidando a quantidade de auditores que eu vou precisar para realizar esse trabalho. Tá, beleza. Show de bola, fechei minha auditoria. Só tem uma questão, gente. Em 10 dias, eu estipulei lá 10 dias para realizar esse trabalho, eu vou precisar de 64 auditores. Eu não posso aumentar o prazo para 20 dias nem para 1000 dias, porque eu tenho outras atribuições. Vai chegar a prestação de contas anual, vai continuar chegando processos rotineiros dentro da unidade de controle, eu tenho que continuar aplicando conformidade a todos esses processos, que é o controle prévio e concomitante, então eu não terei como fazer isso. Eu não tenho como avaliar nessa magnitude, porque eu precisaria de 64 auditores 10 dias. Só tem eu e Zezinho aqui dentro e a gente não consegue trabalhar. Tá, se só tem eu e Zezinho trabalhando, então a gente vai fazer o quê? Vamos para a amostra proporcional. Tá lá, eu estou dizendo aqui que para 2 auditores, aqui depois eu vou pedir para o menino complementar lá, que eu passei para ele, mas ele não colocou aqui. Mas aqui é concorrência, a primeira linha é concorrência, inexigibilidade e pregão. Então tá, inexigibilidade, eu vou ter que olhar um valor de 242 milhões, 2 processos. Aqui eu já vi que não vai dar, né? A depender do tipo de processo, eu vou ter que estender isso. Inexigibilidade, cadê? Não, aqui é concorrência a primeira, aí é mais tranquilo, chega. O segundo é inexigibilidade, o terceiro é o pregão, né? Então, para os dois aqui, olha, então serão 2 concorrências, 11 inexigibilidades e 64 processos de pregão. Tá aqui essa quantidade para 2 auditores. Aí agora, a depender da expertise de cada auditor, por exemplo, tem um auditor que ele só trabalha com licitação, tem outro que trabalha com análise de balanços avançados, mas ele vai ajudar o outro porque não tem quem coloque no lugar. Mas aí vocês concordam comigo que se vocês dividirem isso aqui, o auditor que trabalha com análise de balanço vai passar muito mais tempo porque não tem experiência, então isso aí também é o grau de maturidade e a própria parceria dentro da unidade de controle que vai fazer o quê? Eu que sou expert nisso, falo, não, cara, então vamos fazer assim, olha, vamos analisando aqui, ó, não vamos dividir metade minha, metade sua, não. Eu vou analisando e você vai analisando. E aí quando chegar na quinta-feira ou na quarta-feira, a gente vê a quantidade que cada um analisou e vê se eu preciso acelerar o meu trabalho, ou se a gente dá uma adequada, ou então se a gente liga para a instituição, conversa com o coordenador e diz que a gente não vai alcançar a meta por conta disso. Aí a gente faz um relatório apresentando
todos o quê? Todos os pontos que culminaram no limite à extensão dos trabalhos do auditor, que isso é previsto nas normas tanto internacionais quanto nacionais. Tem trabalhos de auditoria que, embora sejam efetivamente planejados, infelizmente você não consegue implementar. É para isso que tem os parágrafos de ênfase no relatório de auditoria que vão o quê? Consubstanciar esse tipo de apontamento, ok? Voltando aqui, esse ponto aqui é para Cristina, não para Sandra. E eu expliquei lá para vocês, tá? Eu tô colocando aqui 6 horas, tá? A equipe... Ó, nosso tempo já esgotou, hein? Mas vamos continuar, porque tem muita coisa ainda, não tem jeito. Aqueles que tiverem algum compromisso já registraram a presença, até porque não é obrigatório e tal. E se já estão satisfeitos com o conteúdo, pode partir sem problema algum, não há nenhum tipo de discriminação, pode assistir depois sem problema algum. Mas eu vou continuar aqui estendendo os trabalhos até que tenha 0 aqui na quantidade de pessoas. Aí, quando eu perceber que eu estou falando sozinho, eu ainda passo mais uma meia hora conversando sozinho e depois eu desligo. Vamos lá. Você não está falando sozinho, não, mestre. Eu que não lhe deixo sozinho. Ô, Eu e a Sandra, eu Cristina sei. não lhe deixaremos sozinho. Vocês são considerados. Aí, voltando aqui, Fala aí, pessoal. o Leonardo que está querendo falar alguma coisa, mas eu acho que ele está sem microfone. Espera aí que eu já vou... Não, acho que... Tá me ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Pronto. Tá. Autoridade, hein? Autoridade, hein? Tá sim, Léo, tá ouvindo. Edson, eu posso dar uma contribuição para o pessoal que quiser sair? Posso dar um testemunho? Suas contribuições são sempre muito bem-vindas. Fique à vontade. Aí você tem 2 horas e 40 minutos para... Não. São 30 segundos. Pessoal, fique à vontade. Só dar meu testemunho. Tudo que o Edson falou é muito importante, mas vai ter muito se não for colocado no planejamento da auditoria. O maior amigo do auditor é o planejamento da auditoria. A auditoria não começa quando você vai a campo, ela começa quando você planeja bem. Por quê? Porque ninguém aí lembra o que jantou segunda-feira passada. Não vai lembrar daqui a 3 anos o que fez na auditoria. Então é importante que aquilo que a gente vai fazer esteja no planejamento. Por quê? Eu já vi dar zebra na auditoria e alguém perguntar por que auditou o processo A e não auditou o processo B. Então, se você colocou tudo explicado lá no planejamento, que a amostra foi probabilística, não foi por causa disso, daquilo, porque foram 4 auditores e não 2. Então, se você amarrar bem a história, você dorme tranquilo, você pode até se aposentar tranquilo. Agora, se você planeja uma coisa, faz outra, ou não planeja, por mais bem intencionado que você seja, você não vai ficar igual a mulher de César, né? Além de honesta, tem que parecer honesta. Então, isso é lá para aula 4, mas, assim, tomando muita pancada, eu dou meu testemunho. Tudo que se ensina aqui é importante que vá para o planejamento. Só isso aí. Obrigado, professor. Tranquilo. Sempre muito oportuno nas suas interferências. Obrigado, Léo. Tá, então, Sandra, aqui, ó, só voltando. Se alguém mais quiser falar, pode ficar à vontade aí. O espaço aqui é livre, viu? Sempre reservando aquela proporção. Eu falo 2 horas, o cara fala 1 minuto, né? Egoísmo danado. Brincadeira. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas é sobre as questões. Vai entrar em um momento? Vou chegar, tem aqui. A gente ainda tem 215 folhas até o final, mas é coisa rápida. Tá bom. Brincadeira. Tá, só aqui então para a gente finalizar a questão da amostra, aí a Sandra falou aqui, tá, mas onde é que saem esses números de hora por processo? Tá, se você está começando agora... obviamente você não tem, você vai ter que entrar em contato com alguém que já realiza o trabalho, ou então começar a estimar um tempo generoso para o colega, porque isso aqui não é escravidão não, né? O cara não está embaixo, não está no tronco não, para você falar, ó, você tem que analisar uma concorrência em 1 hora. Hoje, aqui a gente estima um trabalho de 6 horas para uma concorrência, né? Até porque os processos de concorrência que a gente trabalha aqui tem média 20, 25 volumes, chega a 5.000 folhas, né? Então a gente 6 horas, olha que é um horário apertado, mas como a gente já tem o macete da coisa e já determina como é que a gente quer o processo já vem todo mastigado, já vem com aquele checklist, opa, habilitação, folha de 1512 a 2110, eu já vou lá, matei. Outra coisa é você tá garimpando RG de licitante dentro do processo, de um processo de 20.000 volumes, né?
que aí o estagiário é que organiza, aí tá, o cara manda para ele encadernar, aí cai uma folha no meio do caminho, o cara louco para ir jogar bola, ele vai procurar onde é a folha, ele vai chegar lá, ó, vai abrir, sortear lá, fechar o olho, igual esses caras que jogam baralho, vai jogar ali no meio, puf, grampeou. Um belo dia você tá lá analisando, tá na folha 15.210, ou a bendita, é o bendito RG do cara que você passou 2 dias procurando onde tá. Aí, meu amigo, caixão em vela, não tem jeito. Então, quando o processo é bem organizado, aqui a gente estabelece 6 horas. Ah, tá, eu estou começando a analisar a concorrência agora, não tenho experiência nenhuma. Tá, coloca 2 dias, companheiro, não tem jeito, você está começando agora. Pior do que você gerar uma matriz, encaminhar para um TCU, para um TCM da vida aí, dizendo que vai analisar 42 processos, como tem aqui, e chegou lá, só analisou 3. O cara vai falar, ué, você trabalhou quantas horas por dia? Porque você está confessando aqui no documento, quando você encaminha a matriz de planejamento, você está confessando que você vai analisar 42 processos. Você chega lá, só analisa 2, aí se o seu parágrafo de extensão e a sua justificativa não for muito boa, você vai estar com problema. Em muitos casos até, a depender do rigor da instituição, aí abre processo administrativo, aí você tem que devolver diária, você tem que devolver despesa com viagem, etc. Então, precisa ter muito cuidado com isso, entendeu, Sandra? Sobretudo quando a gente está começando, ok? Entendi. Então, essas horas estimadas, que, por exemplo, eu achei que 2 horas para inegibilidade é muito pouca. Tá. Como eu estou te falando, depende do grau de maturidade da instituição, de quem está auditando e do que você vai olhar, né? Porque lembra lá, nos meus, por exemplo, são 155 questões, mas nós temos normativos internos que o processo já vem tão bem organizado e a gente tem tantas manifestações dos departamentos, né, dos chefes, por exemplo, saiu do setor de licitação, o cara da licitação lá, o chefe do departamento de licitação, ele é obrigado a preencher um checklist com essas 155 questões, dizendo onde está a folha, qual é o documento que ele anexou, e embaixo ele vai dizer que todo o procedimento está de acordo com as normas que disciplinam. Então, pronto, minha auditoria só vai o quê? Opa, ó, só vou olhando e checando. Por quê? Porque o cara já confessou lá, dizendo que está tudo lá. E quando não está, ele não vai dizer que está, porque ele sabe que ele está no buraco, entendeu? Ah, tá, saiu do pregão, foi para quem vai homologar, foi para o departamento jurídico. O cara do jurídico também, além do parecer sobre o procedimento licitatório, ele vai dizer lá no checklist dele que ele analisou todos os pontos necessários à efetivação do parecer favorável. Então tá, o cara tá testando lá. Então ali, eu só tô entrando mesmo ali para fazer a conformidade, cara crachá. Eu sou ali um mero severino. Eu não tô entrando em mérito nenhum aqui. Então esse checklist, por exemplo, é obrigatório? Não. Ou não é obrigatório? Você pode montar. Não você, como auditora, você pode montar e propor para o seu auditado. Entendeu, Cristina? Mas os itens que apresentam, você já faz com que ele te responda. Já vai te ajudar muito nessa auditoria. Entendi. Ô Sandra, isso está lá, como o Léo falou, isso está lá no planejamento, né? Conforme você vai apanhando, ele diz que já apanhou bastante, você que é auditor macaco velho, você começa a se cercar. Ué, por que surgiu a matriz? Por que surgiu a matriz? Porque a gente viu nas consultorias que tinha. Nessa época eu nem fazia auditoria, né? Eu tinha uma empresa de auditoria independente, mas na verdade eu dava mais, era consultoria. Mas eu vi o que nas consultorias tinham os caras malacos. Eu falei, pera aí que a gente tá tomando pernada nessa coisa aqui, então vamos amarrar esse cabra aqui para ele fazer o que a gente quer e entregar redondo. Por quê? Se você planejar bem, você vai fazer o cara trabalhar para você, né? Por quê? Porque quando você planeja, você vê o que você vai precisar, apresenta para a alta cúpula e a alta cúpula normatiza os procedimentos. A partir daí, você encaminha para o auditado, toma, a partir de hoje você tem que seguir isso aqui, ó, beleza? Se você não seguir isso aqui, a gente vai canetar você, pronto. A partir do momento que o cara está seguindo o que você planejou, o cara está fazendo 99% do trabalho para você. E é o que funciona hoje aqui com a gente. É porque agora, sempre dizendo,
para você cobrar, e vocês vão ver lá na parte 7, acho, do curso, a extrapolação, né? Porque você não pode cobrar aquilo que não está em norma, porque aí você vai tomar uma bola nas costas, porque o auditado vai pedir para você dizer qual a norma que ampara aquele procedimento que você está adotando. Então, tudo isso vai do grau da maturidade, da sua organização no planejamento e de que forma, porque muitas vezes você também planeja, mas o seu planejamento não é para agora, né? É um planejamento para médio e longo prazo. Então, você vai implementando aos poucos aquilo que você sabe que você vai precisar. Outra coisa, auditado não é escravo nem faz mágica. Muitas vezes você quer realizar seu trabalho, mas o auditado não tem estrutura, ele não tem orçamento para contratar pessoal, ele não tem equipe para contratar pessoal, ele não tem uma rede de internet funcionando direito para ele realizar tudo aquilo que você quer, ele não tem espaço físico, então tudo isso tem que ser planejado, por isso que eu falo, tem que conhecer a entidade para quê? Para também você estabelecer normas e plano de providências que sejam factíveis, porque senão quem vai sofrer lá na frente é você. Quando o órgão, porque a gente está sempre subordinado a alguém, quando alguém superior a você for pegar e ver que você apontou um monte de coisa que o auditado não realizou e que você no seu monitoramento não tomou providências, tem alguma coisa errada. Ou você planejou errado, ou você determinou procedimentos que o auditado não consegue cumprir, etc. Ok? Professor, e auditado também não pode parar o trabalho dele em função da auditoria. O ideal é que a auditoria trabalhe e o auditado consiga continuar trabalhando também. Sim, por isso que o planejamento tem que ser bem feito para quê? Para na hora da implementação do plano de providências sejam levados em consideração esses pontos, tanto para quem está monitorando quanto para quem vai implementar o procedimento. Ok? Isso tudo tem que estar muito claro no planejamento. Mas isso acontece de que forma? De acordo com o quê? Com a evolução dos processos dentro da unidade de controle que se irradiam para quê? Para as unidades auditadas. Não é de um dia para o outro que isso acontece, não, gente. Sobretudo quando nunca teve controle, né? Não dá para ser 880. Eu estou perguntando isso, professor Edson, porque acontece o seguinte, eu sou voluntária do Conselho de Alimentação Escolar do Estado do Rio de Janeiro. Seu dia tem 72 horas, né? Falou no Estado. E hoje a gente viu nessa denúncia aí que tem vários contratinhos lá da alimentação escolar que estão nesse enrosco aí. E aí fiquei pensando que, assim, de alguma forma, posso contribuir para até livrar a metade da cara da minha galera do Conselho de Alimentação, porque nós somos voluntários, né, e somos controle social, e a gente diz que o Estado fez as licitações corretas para a alimentação escolar. Mas como olhar aqueles processos? Porque tem uns processos que você olha aquilo e você fala assim, o que é isso, entendeu? E é isso, folha no lugar errado, coisa repetida. Pois é. Então, por isso que eu fiquei pensando se tinha alguma forma, algum checklist, alguma coisa, que eu pudesse passar para o pessoal e falar, olha só, eu quero ver esses processos, mas quero que venha assim. Pronto. É aquilo que eu falei e que o pessoal complementou. Você pode até fazer o checklist, só que para você implementá-lo, você tem que normatizá-lo antes. Para quê? Para que ele tenha efetividade, porque senão você vai dar o checklist, o cara vai falar, eu não tenho obrigação de fazer. Aí, sabe o que o cara vai falar e que todo mundo fala? E não adianta, gente. Quem trabalha com auditoria sabe, e quem é auditado sabe o que fala mesmo, o que eu sei que fala. Vai dizer assim, tá querendo colocar gente para trabalhar para eles. O cara ganha 20 mil por mês, ainda quer que eu faça o trabalho dele. Okay? Mas eu sou voluntária. Não, eu sou voluntária. No seu caso é diferente. Mas via de regra é assim. Auditor, quando implementa alguma norma lá que o cara fala, organize os processos na sequência tal, ou separe tais, aí o cara fala, porreta, o cara ganha 20 mil, eu ganho 2 mil aqui e o infeliz ainda quer que eu faça o trabalho dele. É muita cara de pau. Isso a gente escuta direto, entendeu? O Léo tá querendo, o Leonardo quer que falar. Pronto. Rapidinho, só contribuição. Pessoal, uma coisa que a gente não pode esquecer, que a auditoria, ela trabalha para a alta administração.
Então, a auditoria, no final das contas, é uma prestadora de serviços para a alta administração. Se a alta administração está envolvida com fraude, é mal intencionada, a coisa não vai funcionar. Não vai ser o auditor que vai salvar essa alma penada, entendeu? Então, a gente tem que saber considerar esse aspecto. Às vezes, o auditor faz um trabalho bem feito, coloca a sugestão, mas ele encaminha o trabalho dele. Se a autoridade não está com vontade de melhorar, ela quer que a coisa fique bagunçada, não vai adiantar. Infelizmente, esse é um problema, porque o autor não tem poder para chegar lá e obrigar a atenção, vai ser do meu jeito, como o Edson falou, entendeu? Esse detalhe a gente tem que considerar. Eu sou carioca também, estou bem à vontade de fazer essa ressalva. Tá? Então, só esse detalhe aí. Obrigado, Edson. Tranquilo, você é bem-vindo. Ô, Sandra, a gente pode dar como respondida a sua pergunta, você quer fazer mais... Lembra da pergunta que você fez lá? Quem fez pergunta, eu colei aqui. Posso dar como respondida a sua ou você quer complementar mais alguma coisa? Não, acho que está respondida, acabei entendendo que é pela expertise, entendeu? Tá. Heloíse, depois dos pontos aqui que eu falei sobre o ICR, o índice de materialidade e o fator de proporcionalidade, daquelas explicações que eu dei, atende? Está respondido também? Tá, obrigada. A questão do... Alessandra, você ainda está por aí? Essa questão aqui pode dar como resolvida também. Eu postei lá, quem tiver dúvida é só analisar, ou alguém tem alguma dúvida sobre ela? O Alessandro ainda está aí, gente? Alguém sabe me dizer? Não, acho que já deve ter saído então. Mas está aparecendo ele lá, como ele estando aí sim, né? Mas muitas vezes a gente sai para tomar um cafezinho merecido, né? Até porque eu já extrapolei o horário. Mas, gente, basicamente... Não, ele ligou até o microfone. Ele deve estar com um problema. Quando o senhor perguntou por ele, ele ligou o microfone. Bom, eu vou avançando então. E se o Alessandro quiser se manifestar alguma coisa sobre a questão dele foi basicamente sobre os processos zerados, se eram para ser excluídos. Isso já foi tratado lá com a turma 1, eles estão cientes que não devem excluir e tal. Eu acabei fazendo um livro aqui para o Alessandro, né? Aí se a turma 1 quiser, depois eu divulgo, porque tem muita coisa interessante aqui, que eu acho que essa parte aqui foi bem mais completa para eles do que para vocês, ok? Tá, então agora vamos aqui, tá. A Juliana, ela não mestre, ele colocou por escrito ali que está ouvindo. Tá, não, eu queria saber se ele queria acrescentar alguma coisa, fazer alguma intervenção quanto à questão que ele fez, ou se ficou clara, ou se precisa complementar alguma coisa. Enquanto ele responde aí, eu vou tratar uma questão aqui para a Juliana, né? A Juliana, ela tem... Ela não está. Ela não está, que ela tem uns problemas lá pessoais, então esse horário, à noite, ela não consegue participar dos eventos, né? Então, por isso que eu estou revezando, estou deixando sortear um dia durante a semana e um dia no domingo, para que ela também, não só ela, como outras pessoas que trabalham à noite, tenham acesso a poder participar do debate. Mas vamos lá, ela pegou a ISAI 4000 aqui e fez a seguinte questão. Casos de não conformidade relevantes devem ser comunicados ao nível de gerência adequado e, se aplicável, ao responsável pela governança. Outros assuntos significativos decorrentes da auditoria que sejam diretamente relevantes para a entidade também devem ser comunicados. Ela pediu para dar uma explicação para ela. Isso funciona tanto na administração pública quanto na administração privada. Mas como ela trabalha na administração pública, eu vou dar um enfoque para ela. Esse tema será... aqui a gente está falando basicamente do cara que é o chefe lá do controle interno, ou da unidade de controle. Essa questão 99, basicamente, ela trata dos chefes, da autoridade máxima do controle lá, porque só ele tem acesso à alta cúpula e à governança. Nós, orelha seca, não temos, né? Então, a questão 99 da ISAI 4000 está tratando especificamente da autoridade máxima de controle, se reportando à governança, à alta cúpula, à diretoria, etc. Aí eu falo aqui o seguinte, que o tema será detidamente abordado na aula 8 do curso, quando for o relatório do coordenador. Mas, antes de eu fazer alguns esclarecimentos, eu vou mostrar aqui para ela. O que diz a Constituição lá no artigo 74?
os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com finalidade de... primeiro ponto. Legislativo, executivo e judiciário tem que ter controle interno, né? Não estou dizendo que poderão manter, estou dizendo que manterão de forma integrada sistema de controle interno. Então não tem choro. Se você faz parte de um desses poderes aqui, você tem que ter seu controle interno lá. Se não tem, já passou da hora e eu não sei como o TCU não te pegou ainda, né? O TCU ou o TCM, porque aqui se aplica a todos, né? Todos os poderes de todas as esferas governamentais, né? Mas vamos lá, o que ele diz aqui, ó? Tem que implantar o controle interno com que finalidade? Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Isso eu falei lá na resposta do Alessandro, que é aquele tal negócio. Chefe de controle interno não tem que saber só de auditoria não, gente. Tem que saber de macroeconomia, tem que conhecer o manual técnico de orçamento, tem que conhecer o MCASP, porque se ele vai tratar, tem que saber micro e macroeconomia na ponta da língua, você está entendendo? Tem que conhecer fatores de produção, tem que saber o que é déficit, superávit, essas coisas tudo aí é jargão básico de quem é chefe de controle. Por quê? Porque como é que você vai analisar vai avaliar plano plurianual se você não entende de macroeconomia, gente, não entende de contabilidade pública, não entende de direito administrativo, de direito constitucional, porque tem uma série de procedimentos intrínsecos aqui ligados, né? Mas vamos seguir. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária. Tá aqui, ó, para Heloísa que perguntou, mas o auditor pode avançar? Aí eu falei, depende da norma, mas veja aqui o que fala, ó, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência e gestão orçamentária. Então pode sim, o chefe lá do controle interno, ele vai entrar nessa seara sim. E se ele achar que não está bem, ele tem a obrigação de reportar tanto ao chefe, a autoridade máxima daquela entidade, quanto à entidade de fiscalização superior a qual ele está subordinada, no caso TCM ou TCU. Vamos seguir. Exercer controles das operações de créditos, avais, garantia, bem como os direitos e haveres da União, né? Ou seja, quando eu falo aqui de macroeconomia, de finanças e etc, como é que você é controlador e você não entende das normas de operações de crédito? Você não sabe do período que ela se estende, quais são os prazos, quais são os limites, o que são os avais, quais as garantias podem ser, tudo isso vai estar lá. Tanto vai estar no PPA, como na LDO e na LOA. E você está analisando isso sem saber? Pelo amor de Deus, companheiro, tem alguma coisa errada aí. Apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Ou seja, TCU, CGU, como diz aquele cara lá, tudo que termina com o TCU, CGU, TCM, AGU, o que for, você vai ter que ajudar, cara, né? Os responsáveis pelo controle interno, agora aqui é que está o pulo do gato, né? O pulo do gato é ao mesmo tempo a forca, porque se ele tiver com a corda no pescoço e pular, ele vai morrer enforcado. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade dela, darão ciência ao Tribunal de Contas da União sob pena de responsabilidade solidária. Aqui ela está tratando do recurso federal, do governo federal, mas todos os tribunais de contas, nos seus normativos, têm um artigo lá, dentro dos seus regimentos, dizendo, quer seja estadual, municipal, que o caboclo tem que o cara do controle interno, o responsável pelo controle interno, tem que pedir a benção para eles e dizer, olha, meu prefeito aqui está roubando, olha, tem isso errado aqui, senão ele vai para o saco junto. Qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato é parte legítima para de forma a denunciar irregularidades, tarará, pronto. Esse é o artigo 74, gente, está lá na Constituição, parte da lei de responsabilidade fiscal absorveu isso e todos, sem distinção, todas as entidades de fiscalização superiores, obviamente, são obrigadas a implementar, incluir esse artigo dentro dos seus regimentos, para poder exercer com efetividade a sua autonomia de controle quanto às contas públicas. Agora vamos ao mais interessante, né? Aí tá, isso é para a pergunta lá voltando aqui, falei demais, é para a pergunta da
Juliana, né? Que ela não entendeu isso, até porque, se eu não me engano, ela é controladora de algum lugar aí que eu não estou lembrando agora, né? Aí eu falo aqui, olha, ser controlador é maravilhoso, o salário é fabuloso, gente. Só que tem vários pontos aqui. Pô, já pensou se chega de terno lá, eu sou controlador geral, bom dia a todos, não sei o quê. Pô, isso aí é uma maravilha. Para quem gosta, isso aí é tudo de bom, né? Eu nunca quis isso porque eu acho arriscado demais e não me sinto competente e tenho medo de correr riscos. Então eu sou medroso para essas coisas. É um cargo que já me ofereceram alguns e eu nunca quis porque eu não tenho coragem. Não é porque eu não gosto de dinheiro, não, eu gosto, mas eu também gosto de sossego, então para mim não dá, né? Então ser controlador é maravilhoso, o salário é fabuloso, etc. Só que tem algumas questões. Você se encontra preparado para assumir tal responsabilidade? Porque muitas vezes o que você ganha como controlador, não vai dar para você pagar o advogado para responder solidariamente com seu colega prefeito, prefeito, governador, seja lá quem for, né? Você sabe dizer não à alta cúpula da administração ou tem mais amor ao cargo e ao status de controlador? Gente, controlador tem que ter autonomia para dizer, olha, não, isso aqui eu não vou aprovar. Primeiro que tudo tem que passar por ele. Eu fico impressionado que tem lugares que a gente chega para dar consultoria e a gente conversa com o controlador e ele fala, isso aí eu não olho não, isso aqui não passa por mim não. Gente, como o Léo falou, o controlador, a auditoria, na verdade, que faz parte lá do controle, né? Porque muitas vezes tem um controle interno e tem auditoria segregados, né? Mas o controlador, gente, ele tem que saber de tudo que acontece lá. Ele é o braço direito da alta cúpula. Então, como é que acontece coisas que você não sabe lá, né? Então, sabendo de tudo, você tem que dizer, epa, isso está errado, não pode fazer, eu vou te mandar embora. Mande, bote outro, mas eu não assino com o senhor, porque isso não pode. Ou você é daqueles que fala, poxa, gente, caramba, eu ia trocar de carro esse ano, não tem jeito, vou ter que assinar junto com o cara. Aí tá. Aí quando deu ruim lá na frente, aí tá. Aí vai o carro, vai a casa, vai a mulher junto, porque também ajudou e vai, leva a renca toda, você tá entendendo? Aí você acaba com sua vida por causa do olho grande, né? Você conhece as normas que disciplinam a instituição? Você primeiro tem que conhecer, se você quer ser controlador, você tem que saber como a instituição funciona, quais normas a disciplinam, a quem ela está subordinada e etc. O ponto mais importante agora, você tem notório saber em contabilidade pública, direito administrativo, constitucional, micro e macroeconomia, direito financeiro, então uma porrada ia passar a noite toda falando aqui. Se você tem tudo isso, parabéns para você. Você não só está apto a ser um controlador de uma instituição, como você já pode se candidatar a ser o quê? A ser um conselheiro de um tribunal de contas, né? Ou até um ministro da CGU, um ministro do TCU, ou lá da CGU, o próprio ministro da CGU, porque você é bom, cara, certo? Se não tem, passe mais uns anos como auditor, por será mais negócio para você. Isso aí é um conselho de amigo. E por fim aqui, só para finalizar nossa aula de hoje, tem uns colegas que brincam comigo e é verdade. O auditor é a pedra, o auditado é a vidraça e o controlador é o vigia noturno do auditado. O que quer dizer isso aqui? Eu, por exemplo, sempre estudei em escola pública, né? Então, as escolas que eu estudava, tinha um vigia noturno lá, mas o que acontece? A molecada de noite chegava e metia pedra nos vidros lá, né? Era a noite toda jogando pedra, quando a gente chegava de manhã para estudar, muitas vezes não podia entrar na sala porque estava cheio de estilhaços pelo chão. Hoje em dia, que as coisas já melhoraram, que você vai mesmo nessas escolas públicas, que já tem aquela tela protegendo o vidro. Mas a vida do controlador é essa, né? Ele é o vigia noturno do auditado lá. Então é pedra vindo de todo lado, inclusive do próprio auditado, porque muitas vezes o prefeito ele tem ambições alheias e não inerentes à atividade pública, e ou você está com ele ou você está contra ele, né? Ele vai falar lá, ué, você está comigo ou não está, né? E pelo outro lado, tem os tribunais de contas, tem hoje a lei de acesso à informação, tem a Câmara Legislativa, tem a sociedade civil organizada por meio de audiências públicas e etc. Tem diversas ONGs que controlam até o tipo de alimentação e de merenda. Tem os conselhos de fiscalização aí, por exemplo, no caso da Sandra, né, Sandra? Que participa aí de um... e etc, etc. Então, finalizando, é isso aí, gente. Agora eu abro espaço para vocês aí, podem xingar, fazer o que quiser, brigar aí, mas a realidade é essa. Professor, pois não. Em relação também relação aos controladores também. Quem está falando aí, por favor?
Derli. Ô, grande Derli, Derli é autoridade. Só a experiência que eu tive no Tesouro Nacional em relação aos controladores, que foi a pauta final aí, é que muitos dos controladores são pessoas de outras áreas, tipo motoristas, principalmente em prefeituras pequenas e câmaras de vereadores. Muitos são de serviços gerais, nada contra a profissão, mas a questão técnica tem que passar longe. Não tem conhecimento mínimo. Né? Principalmente a função, né, das competências que é ser um controlador geral do município, ou de uma Câmara, ou de outra unidade. Muito menos conhece o CASP, muito menos conhece o MDF, muito menos conhece a LRF. Enfim, isso eu estou falando numa população de 60%, 70% dos municípios brasileiros são pequenos. Com certeza. Então, é para a gente ver onde que o auditor entra nesse universo aí. Eu rogo a Deus que antes de eu morrer, eu consiga ver uma lei que discipline a meritocracia para os cargos comissionados, entendeu? Eu não sei se eu vou alcançar isso, mas ou cedo ou tarde isso vai acontecer porque a população vai se mobilizar para isso. Porque há que se ter meritocracia, inclusive para os cargos comissionados. Então, é um negócio complicado. Então, a nossa situação é muito complexa. Primeiro, eu tenho os controladores, grande parte nessa situação, e eu tenho uma Câmara de Vereadores também que tem conhecimento mínimo. Então, assim, a gente fica na situação bem delicada. Agora, quanto aos políticos, vai para nossa conta, né? Porque é a gente que coloca essas criaturas medonhas, né? Grande Léo. Eu já convivi nesse universo, né, de controladores e também de Câmara de Vereadores. É de assustar, pegar as LOAs que eles aprovam, as LDOs, pegar as prestações de contas que é aprovada. Enfim, chega às vezes até a desanimar. Desanima. Desanimar porque eu fazia também a consolidação das contas nacionais. Meu Deus. Grande Léo. Só uma contribuição aí também, pessoal. Olha só, com relação às normas da Intosai, eu estou falando porque, na verdade, elas acabam servindo de inspiração para cada órgão fazer as suas normas. Então, na verdade, eu sou das normas da CGU. As normas da CGU, praticamente, elas repetem com outras palavras o que a Intosai preconiza, mas, na verdade, eu tenho que seguir a CGU, né? E não a Intosai no detalhe. Porque, às vezes, a gente fala, Intosai. Pô, vou trabalhar em cima da Intosai. Pode ser que algum detalhe, o seu município, o seu estado, por falta de estrutura, ele dá uma adaptada. E eu tenho que me filiar. Não, vou seguir o que o Edson falou. Aí vai dar zebra. Mas é por isso que eu falo. Tranquilo, perfeita aí sua colocação. E isso é um alerta importante, gente. É o que ele está falando. Mas por isso que eu digo que temos que conhecer a entidade. Porque a gente conhecendo a entidade, a gente vai saber quais as normas que a disciplinam, né? Por isso que é fundamental conhecer a entidade, né? Mas é perfeito, Léo, essa sua colocação aí, que aí o cara vai falar assim, eu tô querendo saber de americano aqui, americano já tá mandando demais lá, quer mandar aqui dentro nada, aqui é Brasil, rapaz, hein? Aqui não tem negócio de trelelê não, né? Mas por isso que o cara tem que conhecer a entidade para saber, inclusive, as normas que disciplinam. Por quê? Porque quanto às normas constitucionais, enquanto existem as normas constitucionais, a gente deve seguir, mas nada impede que as normas infraconstitucionais sejam adaptadas, obedecendo a de cima, obviamente, mas muitas vezes muito mais austeras. Você está entendendo? A depender, você pega constituições estaduais aí, são muito mais austeras do que o que acontece lá. Aí isso se estende para obviamente, se estende para as unidades de controle, as entidades de fiscalização superiores, por exemplo. Aí você vai para os TCE lá, você pega o regimento interno e as normas de um TCE de determinado estado e vai para outro, é completamente diferente. Porque aí vai para o Rio Grande do Sul e pega lá, com todo respeito ao Acre, mas não conheço do Acre. Mas você pega lá, até para Acre, Maranhão, que a gente sabe das limitações, inclusive financeiras, a estrutura é diferente, você está entendendo? Então é exatamente o que você falou. Para se auditar, o ponto-chave é conhecer a unidade auditada. Mais alguém, gente? Todo mundo aí já querendo ver como é que é o nome da mulher? A Griselda, que Griselda hoje vai matar alguém? Ela todo capítulo ela mata alguém? Não vai matar ninguém hoje, não? Não, a Griselda não mata ninguém, não. A outra é quem mata. Ah, tá. Então tá explicado.
Então, tranquilo? Podemos finalizar? Ah, não, por favor, Sandra. Não, eu queria saber se eu fiquei com duas dúvidas. O seguinte: aonde colocar essa matriz? Como assim? No No exercício. Ah, não, são 4 arquivos. Você vai mandar 4 arquivos, né? Isso eu falei lá no... Vocês vão mandar 4 arquivos. O Maldita é lei. O Maldita falou em trabalho, atividade, o Maldita está dentro. Então você vai mandar o compactado, que vocês já mandaram na atividade 2, e vai mandar o relatório do auditor. Além disso, você vai mandar o quê? A sua amostra, a matriz EGP, e vai mandar o seu filtro que você fez lá que você chegou aos valores. Lembra do filtrozinho que você fez, das modalidades licitatórias? Isso vai também. Eu fiz, foi tabela, eu peguei e fiz uma tabela dinâmica delas. Pronto, tranquilo, é isso aí que você tem que mandar. Também. Então, mas a minha tabela dinâmica já está na mesma planilha. Ah, tá? Tá. Ah, então pronto, se tá eu vou olhar. Eu abri uma aba. Beleza. Mas tá puxando de onde? As planilhas de origem estão lá? De origem? Não. Então tem que estar. Senão a monitoria não vai validar. Ah, ok? Entendi. Então tá. Tem que estar materializado o filtro, como você fez o filtro, para comprovar que o filtro oriundo ou deriva daquelas planilhas. Beleza? Ah, entendi. Porque fiquei na dúvida que eu falei, uai, o que vai fazer com a planilha? Ali é papel de trabalho. É? Ali é papel de trabalho. Então, eu falei, bom, é o papel de trabalho, mas aonde que... Eu achei que tinha que anexar. Agora, vou precisar só de ajuda, porque eu entrei lá de novo no software e ele não tem mais nada do que eu fiz. Eu não falo um negócio desse não, mulher. O negócio está lá. É só, assista aquele bendito daquele vídeo de novo lá que você vai... Já assisti. Professor, alguém te persegue com esse maldito. Era eu na outra turma. Aí a Cristina falava, vez sumiu. Eu dizia que não estava. E tá lá. Aí ele às vezes já entrou no meu computador, tá aqui, Cristina. Aquilo ali só some se alguém apagar, gente. Não tem jeito. Ali é banco de dados. Não some de jeito nenhum. A gente está acessando. Depois chorei ontem, sentei aqui e chorei. Não chore não, que a Cristina chorava também e hoje já não chora mais. Achei tudo. Tá e depois, cadê a... Como diz Fala Mansa, hein? Fala Mansa não dizia, chorei, eu agora não choro mais. Então, Cristina já não chora mais, que ela já pegou um macete. Bom, pessoal, já passamos mais do que... Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu estou na dúvida com relação às perguntas. Quando o senhor fala assim, 15 a 20 perguntas, o senhor considera 15 certas para validar o exercício? Como 15 Porque, certas? por exemplo, eu estou fazendo 15 perguntas, mas se eu errei alguma que o senhor não mas acha aí que... eu não tô entrando nesse mérito agora não, isso que eu queria saber. São 15 questões, né? Se as questões estiverem mal elaboradas, obviamente eu vou devolver para refazer, mas eu não vou dizer que está certo ou que tá errado não, porque quem manda na sua empresa aí de controle é você. Se você acha que aquelas questões são suficientes, é tranquilo, você está entendendo? Eu estou considerando vocês nos trabalhos como entidades fiscalizadoras. Se você aí é o controlador, é o auditor, é o presidente, é tudo junto. Se você, para a sua entidade, você está achando que aquelas questões funcionam, eu não vou entrar nesse mérito. O único ponto que eu vou devolver o trabalho é se a organização, o conteúdo, a estrutura das questões não estiverem condizentes. Aí eu não vou poder liberar. Mas o grau de complexidade da questão vai da maturidade de cada órgão de controle, como eu já falei. Tá bom, obrigada. Bom, pessoal, então estamos encerrando. Mais uma vez gostaria de agradecer a todos pela participação. Mais uma vez ressaltando... Eu pedi suporte. Mais uma vez, não temos mais suporte. Mais uma vez ressaltando que agora o pessoal da turma 1 vai compor a nossa equipe, ajudando e também aprendendo um pouco mais sobre a parte de coordenação e tal. A partir de amanhã eles já farão parte disso, dessa nossa equipe, e vamos tocando o bonde aí.